Ok? E hoje nós vamos tratar sobre mentalidade, que é um tema que não é tão comum de ser falado na área de finanças, né? A maioria das pessoas, quando vai falar de finanças, já fala direto sobre ou planejamento financeiro, ou organização financeira, ou então já vai direto para os investimentos. Porém, a gente precisa entender que tudo começa na mente. Não adianta você já começar a ir organizar uma planilha, ou você querer já começar a investir, se você não entender sua posição atual no seu mental. O que você pensa com relação a dinheiro, quais são os seus sentimentos, quais são os seus comportamentos, qual a mentalidade que está por trás das decisões que você toma no dia a dia. E decisões simples que você vai tomando no dia a dia são levadas a serem tomadas por conta do seu mental, a forma que você pensa, a forma que você lida com o dinheiro, ok? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Para vocês irem acompanhando aqui comigo os slides aqui. Então, eu estou chamando essa aula de hoje de atualização do nosso driver mental. Atualizando seu driver mental financeiro para 2025. O que significa isso? Na nossa mente, nós temos o nosso cérebro, e nesse cérebro nós temos aqui os neurônios e temos todos os conectores aqui para fazer nossas conexões de pensamentos, tomar decisões, ter nossas ideias. E esse nosso cérebro, da forma que ele funciona hoje, ele funciona assim porque foram instaladas programações nele. Quem instalou essas programações? Quando a gente nasce com a caixinha vazia, o cérebro vazio. Papai, mamãe, professor, cuidador, vovô, vai colocando, né? Vovó vai colocando informações sobre tudo ali nessa caixinha. E a gente vai aprendendo a andar, vai aprendendo a falar, muitas coisas por repetição. A gente nasce sem saber sobre nada e a gente vai aprendendo. Assim também acontece com a área de finanças. A gente nasce sem saber o que é dinheiro, sem saber que existe dinheiro, sem saber para que serve dinheiro. E, inclusive, para quem tem filhos, eu recomendo que comece a falar sobre dinheiro desde cedo com a criança. E já comece a fazer instalações de programas sobre finanças, sobre como usar o dinheiro. Já comece a dar tarefas para o teu filho baseado na idade. Claro, né? Você não vai dar uma tarefa complexa com relação a dinheiro para uma criança quando ela é bem pequena, mas ela já pode começar a fazer alguns consumos, alguns controles, tem sistemas para tratar com relação a isso também, porque a criança precisa começar a aprender a lidar com dinheiro desde pequena, para que cresça um adulto que saiba lidar com isso, tá? Porque a gente aprende por repetição, a gente aprende por exemplos de como fazer e de como não fazer. Então, muitas vezes, o que a gente faz hoje são exemplos que a gente está seguindo do papai ou da mamãe, ou exemplos que a gente não quis seguir, que a gente repeliu alguns padrões. E aí é necessário, para ter um outro nível de entendimento sobre dinheiro, atualizar esse programa. Se o programa está falho, o programa não está funcionando da forma que eu quero, eu preciso reinstalar um outro programa. Eu desinstalo o programa velho, instalo o programa novo, eu atualizo esse drive mental. Não é simples, assim como no computador, que você vai lá, aperta um botão, manda desinstalar e manda instalar, mas é totalmente possível de ser feito e não tem outro jeito. Se você não mudar o que está na sua mente, você não muda o seu resultado. O seu resultado externo é diretamente ligado ao seu interno, ok? Então, é a sua mente que comanda. E já falando sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o modelo mental de dinheiro. Tudo começa aqui, ó, na nossa mente. E nós somos programados a lidar com o dinheiro de uma determinada forma.
E esse lidar com o dinheiro vem muito de como os nossos pais, cuidadores, ou quem cuidava do dinheiro quando a gente era criança e adolescente, como eles faziam. Por exemplo, na minha casa, minha mãe era a provedora, um salário mínimo para 4 pessoas dentro de casa. Ela era a responsável principal por tomar decisões financeiras. E ela era uma pessoa muito poupadora, por não ter condições e pelo modelo mental dela e comportamental dela também. Era uma pessoa que tinha perfil comportamental de conformidade mais alta, né? A conformidade é aquela pessoa mais detalhista, mais observadora, que gosta mais dos detalhes, das anotações, gosta mais de lidar com o número. É aquela pessoa que é o pingo no i, né? Os conformes ali, tudo dentro dos conformes, o nome já diz, né? E minha mãe, ela era nesse perfil, conformidade mais alta. E o modelo mental dela era no sentido de poupar, de guardar, de reservar para aquilo que realmente é necessário e gastar com aquilo que realmente é necessário. E eu aprendi a lidar com dinheiro nesse modelo mental. Então, nós temos, os estudos falam sobre modelo mental, de 2 modelos mentais principais com relação a dinheiro. Um primeiro, que é uma tomada de decisão mais emocional, mais rápida, relacionado a dinheiro para prazeres imediatos. Tem muita gente que o modelo mental de dinheiro é ligado diretamente a prazeres imediatos. Então, o que acontece? Quando o dinheiro chega na mão, imediatamente é acionado o mecanismo de prazeres imediatos. Então, você vai pagar as contas e você vai buscar coisas para você gastar, para você obter prazeres imediatos. E tem um outro modelo mental que é mais acionado para prazeres a mais longo prazo. Pensar no dinheiro, não somente o dinheiro para hoje e o dinheiro para esse mês, o dinheiro como ferramenta para ser usada para futuro. E então são 2 modelos mentais principais com relação ao dinheiro: prazer imediato e prazeres a mais longo prazo. As pessoas que conseguem manter essa vontade de prazeres imediatos mais controladas e conseguem entender que dinheiro também é semente que você coloca hoje para colher no futuro em forma de frutos e de novas sementes para serem novamente semeadas e gerar novos frutos e esse ciclo continuar. Quem consegue ter esse tipo de raciocínio consegue montar patrimônio, consegue ter acesso a bens materiais, a manter o dinheiro com você. Entenda que o modelo mental de prazeres imediatos não necessariamente você seja uma pessoa que tenha dificuldades em fazer dinheiro. Tem pessoas que têm muita facilidade em fazer dinheiro, mas o modelo mental dela é para prazeres imediatos. Então, ela arruma forma de gastar todo o dinheiro que faz, porque ela não consegue ligar num modelo mental mais lento e mais a longo prazo. Ela não quer esperar pela recompensa, ela quer uma recompensa agora. E o modelo mental mais lento, de longo prazo, requer que você tenha paciência, constância e que você espere pelo resultado, assim como num programa de emagrecimento. Você não vai entrar na academia hoje e você vai chegar lá já pegando 20, 30, 40 quilos na barra. Você vai começar de pouquinho e vai com a constância, você vai aumentando e você vai tendo resultados, o músculo vai aparecendo e as coisas vão acontecendo. Porém, isso requer um modelo mental para você trabalhar paciência, constância e você esperar, saber esperar o resultado. Porém, principalmente hoje, nesse mundo mais acelerado, que a gente quer a resposta para antes de ontem, tudo que a gente quer saber, a gente joga no Google e já quer ter a resposta, já consegue ter respostas também. E hoje em dia você quer falar com alguém, você manda uma mensagem e você já quer a resposta logo em seguida, né?
e já tem muitas vezes essa resposta também. Então, a gente está cada vez mais condicionado nos modelos mentais para receber respostas rápidas. E a gente acaba associando isso também com dinheiro, pela forma que a gente já aprendeu, e com o dia a dia acelerado. Então, está cada vez mais difícil montar esse modelo mental para esperar para longo prazo. E ainda tem um outro ponto: tem pessoas que são gastadores, que gastam demais o dinheiro e realmente tem uma certa dificuldade em manter esse modelo mental de longo prazo, porque querem gastar todo o dinheiro. E aí entram questões emocionais, comportamentais, entram também a forma que você aprendeu a lidar com o dinheiro com seus pais, e é necessário uma tomada de consciência para que a gente possa entender como nós funcionamos. E eu chamo isso de autoconhecimento financeiro. E dentro de nós existe uma identidade com relação a dinheiro, assim como nós temos uma identidade para todas as outras áreas da nossa vida. Uma identidade no espiritual, uma identidade no conjugal, como a gente se vê como esposa, como a gente se vê como mãe, como a gente se vê como alguém que faz dinheiro, que multiplica dinheiro e que usufrui do dinheiro. Então, existe o autoconhecimento financeiro, que você precisa se conhecer. Saber como você funciona com relação ao dinheiro. Porque a forma que eu funciono é de um jeito, a tua forma é de outro. E cada pessoa vai ter os seus poréns para tratar. Porque cada uma tem uma particularidade, porque cresceu numa família diferente, numa casa diferente. Somos todos aqui seres humanos com o mesmo modelo de partes do corpo. Então, a nossa parte física é igual, mas a nossa parte lógica no cérebro, nosso modelo mental, nossa programação é diferente. Em uns, se a gente pode associar com o computador, alguns estão com o Windows instalado, às vezes o Windows 10, outro está com o Windows 11, outro está com o Linux, outro está lá com o Mac, cada um está com um sistema operacional. Porque cada um está com uma bagagem. Porém, se a gente quer chegar num outro nível, a gente precisa entender que os resultados que eu tenho hoje vêm da mentalidade que eu tenho até agora. A minha mentalidade me trouxe até aqui. Se eu quero ir para um outro nível, eu preciso mudar essa mentalidade, mas eu não mudo aquilo que eu não conheço. Para eu mudar algo, eu preciso conhecer. Até para eu saber se está ok ou se não está ok. Então, eu preciso conhecer o meu modelo mental. Eu preciso fazer esse autoconhecimento financeiro, entender como que eu funciono. Quais são os meus comportamentos negativos e positivos com as finanças. Fazer esse autoconhecimento para conhecer o seu modelo mental e depois tomar decisões. A partir do momento que eu conheço e entendo que estou agindo de forma errada, caiu a ficha. Praticamente a todo tempo eu estou agindo no modelo mental do prazer imediato. Raramente eu consigo agir no modelo mental de buscar algo mais para longo prazo. E como é que você vai ter uma noção sobre isso? Tem algo bem simples que eu costumo falar, que é o seguinte: você vai fazer uma continha básica, ok? Por exemplo, eu hoje estou com 38 anos. Você vai fazer uma conta baseada em quantos anos você tem hoje e com quantos anos você começou a fazer dinheiro. Algo bem básico. Vou dar um exemplo. Eu comecei a fazer dinheiro com 16 anos, estou com 38, então tem aí 22, né? 22, é isso? É, 30, 32. É isso, 22. 22 anos já de diferença aí. Então, o que acontece? Você vai fazer as contas. Quantos anos você tem, a quantos anos você faz dinheiro. Certo? A quantos anos você faz dinheiro. E pega uma média
de quanto você fez dinheiro por mês. E a palavra certa é fazer dinheiro, não é ganhar dinheiro, tá? Por isso que eu tô falando fazer. Porque quem ganha dinheiro é criança. Todo aquele dinheiro que a gente tem que ou dar em troca um horário ou uma tarefa ou fazer alguma coisa para receber aquele dinheiro em troca, nós não estamos ganhando dinheiro, nós estamos fazendo dinheiro. Então, adulto faz dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança, e olhe lá, porque hoje em dia, até para ganhar dinheiro, a criança não está do mesmo jeito mais, né? Então, quem é adulto faz dinheiro. Quanto você já fez de dinheiro até hoje? Você vai pegar uma média. Por exemplo, se você, em média, na tua vida de trabalho até hoje, você fez R$ 2.000, tá? Por mês, só um exemplo para ficar fácil. Você vai pegar a tua realidade, tua média de salário que você fez durante a tua vida de trabalho. E se você está trabalhando, digamos, há 20 anos, e você fez 2.000 por mês, 2.000 por mês, vezes 12 meses no ano, dá 24.000, ok? Com 20 anos, isso aí vai dar 240, 480. Significa o quê? É isso mesmo, né? 480? Isso, 480 mil. 2.000 em 20 e 240 meses, isso mesmo. 480 mil reais já passaram pela tua mão se você trabalha há 20 anos e recebeu, em média, 2.000 por mês. Se você trabalha há mais tempo e passou mais dinheiro pela tua mão do que os 2.000, significa que passou muito mais do que isso na tua mão. Mas vamos basear nesse 480 mil. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar para a tua realidade, para a tua casa, para a tua vida, e você vai observar desse dinheiro que eu fiz até hoje, quanto eu mantive comigo. E aí observa, olha com consciência e com verdade para a tua vida. E avalia. O meu modelo mental foi mais no sentido de manter algo comigo, de construir patrimônio, ou foi um modelo mental de compras por impulso, de prazeres imediatos, e que eu observo hoje, às vezes eu não tenho uma casa, não tenho um carro, não tenho nenhuma bicicleta, não tenho uma moto, é uma realidade, é uma forma bem simples de você ter consciência de qual é o modelo mental que vem sendo trabalhado aí na tua mente, de como que a tua mente está funcionando com relação ao dinheiro. Se já passou todo esse dinheiro pela tua mão até hoje, e você olha, você não manteve nada com você, você não tem patrimônio, você não investiu em cursos, você não investiu em você. Às vezes o dinheiro está em diplomas, cursos que você fez, viagens que você fez, olha para onde foi. Vai buscando. Ah, não viajei para lugar nenhum, não conheço nenhum país, mal conheço o Brasil, e não tem uma casa, ou às vezes tem uma casa, mas não é a casa que você gostaria. Não tem um carro, não tem uma moto, não tem uma bicicleta, estou numa situação que o dinheiro passou pela minha mão e eu não sei realmente para onde ele foi. Significa que o teu modelo mental é um modelo mental de usar o dinheiro de um jeito errado, que ele só vai pelo ralo e você sem consciência de para onde ele está indo. Então, para você mudar isso, você precisa instalar novos comportamentos, novas ferramentas, mudar a ferramenta antiga. Não tem como sair do Windows 10 para o Windows 11 sem trocar o 10 pelo 11. Então, precisamos trocar o modelo mental. E para que isso aconteça, primeiro passo é tomar consciência. E eu sei que dói, porque quando a gente fala de finanças, mexe nas dores, mexe numa parte que incomoda, e é bom que incomode, porque a partir desse incômodo vem a decisão, vem a consciência e depois vem a decisão. Eu quero continuar me sentindo incomodada com isso, ou eu vou tomar uma decisão e eu vou agir para fazer diferente? E é necessário também observar se esse modelo mental de prazeres imediatos já não se tornou uma compulsão. Existe um problema emocional chamado oniomania, que é vício em compras.
vício em comprar, tá? Pessoas que compram tão impulsivamente que já virou compras compulsivas. E aí realmente só resolve tratando o emocional. E aí pode tratar através de terapia, processos de coaching, tem que ser algo bem específico para o emocional para resolver isso. E você vai olhar para você. Para onde foi o dinheiro que eu já fiz em toda a minha vida? Tem algum patrimônio? Tem alguma coisa? Tem dinheiro investido? Não tem? Como é que tá? E aí você vai tomando essa consciência. E eu vou trazer mais algumas reflexões para a gente tomar mais consciência também, ok? E para que você entenda um pouquinho mais, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão das dualidades e das regras que acontecem para a nossa vida como um todo e que o dinheiro acaba seguindo nessa regra. Nós vivemos num mundo de dualidades, de forma geral. Nós temos o claro e o escuro, nós temos o pequeno e o grande, nós temos o bem e o mal, nós temos o rico e o pobre, nós temos sempre pelo menos dois lados. Até porque, se não tiver um outro lado contrário, você não identifica dois. Sempre que a gente identifica dualidades, é porque tem um lado que é contrário, negativo, do outro positivo, na maioria das vezes. E aí a gente consegue enxergar essa dualidade. Na nossa vida financeira é do mesmo jeito, porém a dualidade é o externo com o interno. O interno, o que está aqui na minha mente, quais são as frases de efeito que eu acredito, que comandam os meus comportamentos e os comportamentos que eu aprendi a lidar com dinheiro lá na minha infância. E o externo é o resultado, é a sua carteira, é a sua conta bancária, é o seu holerite ou contra-cheque, o quanto tem de desconto, de dívidas e etc. Esses são o externo, o resultado, a dualidade, mas tudo começa aqui, na mente. Então, existem regras internas para o dinheiro, e que a maioria delas não foram instaladas por você. Você já recebeu essa programação de quem te criou. E à medida que você foi crescendo e que você foi fazendo dinheiro, você foi repetindo aquele padrão, algumas coisas você viu que dava certo, manteve, outras você foi vendo que dava errado, você foi mudando, e você foi criando o próprio modelo mental relacionado a dinheiro, baseado em todo o aprendizado que você teve, na sua própria vida, na infância, aquilo que foi colocado na caixinha vazia, que você era um bebê, não tinha uma programação com relação a isso e veio recebendo essa programação ao longo da vida. E tudo que está na mente vai oferecer o resultado para você, ok? Então, vamos trazer um pouquinho mais de consciência. Eu quero que você reflita agora sobre qual papel você tem feito na tua vida, papel no sentido de comportamento, papel no sentido de ação, papel no sentido de prioridades, de valores, de princípios com relação a dinheiro. Você consegue identificar que você se tornou alguém diferente pela presença do dinheiro ou pela falta dele? Você recebeu um modelo mental financeiro que veio lá dos seus pais ou cuidadores. E você começou a tomar decisões e a partir de um determinado momento, talvez você entendeu que aquele modelo era bom ou talvez aquele modelo não era bom e você talvez tomou algumas decisões. E a partir dessas decisões, será que você, ou pela falta ou pela presença do dinheiro, você mudou alguma coisa na tua vida? O fato de ter mais dinheiro ou ter menos faz com que você se torne outra pessoa? Se você se torna outra pessoa, é alguém para o bem ou alguém para o mal? Na presença e na falta. Começa a refletir sobre essa influência. O quanto a presença e a falta do dinheiro influenciam, por exemplo, no seu humor. O quanto influenciam nas suas relações.
Que tipo de mãe você é quando você está com dinheiro e que tipo de mãe você é se você tiver sem dinheiro? Você vai ser uma mãe mais resmungona, mais reclamona, mais impaciente? Tem ligação ou não tem? Como você funciona? Começa a refletir sobre isso, ok? Segundo ponto, começa a avaliar o que mais te preocupa ou entristece quando se fala de dinheiro. Financeiramente, o que mais te preocupa ou te entristece? Quais são as principais preocupações e motivos de tristeza com relação a finanças? E é importante isso daqui, porque hoje em dia nós temos muitos problemas emocionais. E muitos deles estão relacionados à área de finanças. Nós temos vários casos de depressão, ansiedade e estresse atualmente. E muitos deles estão associados com o financeiro. Depressão é excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de presente. Se você não está ordenando bem os percentuais de passado, presente e futuro na tua vida, provavelmente está sofrendo com um dos três. E tem gente que sofre com 2 ou mais. E o que acontece com relação à vida financeira? As finanças influenciam em todas as outras áreas da tua vida. Existe uma influência direta do dinheiro no teu conjugal, no teu relacionamento com os teus filhos, no teu espiritual, no teu material, no teu profissional. E hoje nós temos vários casos que são pouco falados sobre isso, mas a gente precisa falar porque precisa trazer consciência, de várias pessoas com casos de depressão, ansiedade, fora a questão de estresse, burnout, por conta de questões financeiras também, e pessoas cometendo suicídio por conta de questões financeiras. A pessoa não consegue enxergar uma outra saída, está passando por uma situação financeira difícil, complexa, e vê o mundo somente por aquela janela, aquela brechinha minúscula, e entende que a saída para acabar com a dor é acabar com a vida. E, infelizmente, tem muito. Então, a gente precisa refletir sobre isso e precisa entender o que te entristece, o que te preocupa, porque é necessário trabalhar o perdão para que tenha uma mentalidade de prosperidade. E eu vou dar um exemplo com relação a mim. Há mais ou menos uma semana, eu estava sentindo assim umas angústias, uma situação me incomodando. Por quê? O que aconteceu? Eu tomei uma decisão que eu fiz transição de carreira, né, agora em fevereiro desse ano. Esse ano de 2024 foi um ano atípico para mim, baseado nos últimos 10 anos como servidora pública. No último ano, eu pedi a licença do concurso como professora para empreender. Então, fui viver do meu negócio. Então, minha vida financeira mudou, fiquei com entradas totalmente variáveis, né? Tinha mês muito bom, mês ruim, mês, né? Tudo bagunçado, digamos assim. Algumas certezas por alguns cursos que eu fiz, que eram mensais os recebimentos, mas outras entradas momentâneas, então alguns momentos muito bons e outros momentos não tão bons. E eu tomei uma decisão que eu não vou carregar a mesma mentalidade de 2024 para 2025. Eu vou levar numa outra mentalidade comigo, porque eu quero alcançar outro nível. Eu já fiz meu planejamento financeiro, as minhas metas para 2025, já fiz o meu planejamento estratégico, organizei isso e eu já sei onde eu quero chegar em 2025. E eu entendo que a mentalidade que eu tenho me trouxe até onde eu estou. Para onde eu quero ir, eu preciso mudar. E aí eu tomei uma decisão de me dedicar em dezembro de 2024 para mudar a minha mentalidade. E eu comecei a identificar vários gaps que eu preciso mudar,
principalmente com relação ao usufruir do dinheiro, crenças de não merecimento que eu ainda tenho, algumas questões com fazer dinheiro com relação ao empreender, porque eu não venho de uma família empreendedora, então eu sou, né, ali empreendedora hoje, mas minha mãe e meu pai não eram, minha irmã não é, então não tive essas experiências e eu identifiquei que eu preciso mudar a minha mentalidade. Então, desde o dia primeiro, eu estou trabalhando muito com ferramentas, exercícios, muita coisa relacionada a trabalhar mentalidade. E eu estou mudando. E à medida que a gente começa a cutucar, começa a vir as coisas, né? Pensa lá você cutucando algo que não cheira bem. Quanto mais cutuca, mais fede, não é isso? Então, o que acontece? Começaram a vir muitas fichas, muita consciência para mim, porque eu estou mexendo nisso, eu estou cutucando e eu estou buscando. E na semana passada eu estava sentindo uma angústia, um incômodo, que eu não sabia exatamente o que era. E isso começou a me incomodar, e estava me atrapalhando até na geração de conteúdo, nos momentos de oferecer os meus produtos. Eu estava sentindo um incômodo, uma angústia, algo que eu não sabia exatamente o que era. E aí, nessas ferramentas de fazer, né, visualização, de colocar alguns áudios também para escutar, de fazer reprogramações e tal, eu consegui trazer à consciência um problema que aconteceu comigo há alguns anos atrás, que aconteceu uma perda financeira por uma decisão que eu tomei e eu perdi um dinheiro e foi um valor relativamente alto para a época, para a condição que eu tinha. E me veio a consciência que aquilo estava me sabotando. Eu estava me auto-sabotando por conta daquela decisão de há muitos anos atrás que tinha me prejudicado. E que eu precisava entender, trazer isso mais à consciência e liberar perdão para mim. Olha só, hein? E eu precisava liberar perdão para mim, para que eu pudesse passar uma borracha realmente nisso. Mas eu nunca tinha feito esse exercício do liberar perdão para mim sobre aquele ato específico, porque ele não tinha vindo na minha consciência, e quando aconteceu, eu não lidava com dinheiro da forma que eu lido hoje, não trabalhava com a área de finanças ainda, então aquilo foi para o meu inconsciente, sabe? Ficou lá armazenado, mas estava me atrapalhando. E à medida que eu fui mexendo com isso, isso veio à tona. E aí eu fiz todo o processo de liberação, de perdão, de auto-perdão, né? Fiz esse processo e realmente fiquei mais leve. Eu realmente entendi. Foi jogado no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais, eu também não vou me lembrar mais. Foi para o mar do esquecimento. E depois que eu fiz isso, eu me senti mais leve. Aquela angústia que eu estava, que eu não sabia explicar direito o que era, passou. Mas à medida que a gente começa a mexer, mais coisas vêm. E eu tenho certeza que até o final do mês, eu estou nesse processo ainda, de mudança de mentalidade, que eu estou desde o dia primeiro mexendo com essa parte de mentalidade, trabalhando muito a mim mesma, coisas que eu preciso romper para 2025. E à medida que a gente vai mexendo, vai aparecendo mais coisas. Então é necessário que você olhe o que te preocupa, o que te entristece, e entender por que te preocupa e te entristece. Às vezes é algo lá do teu passado que está te incomodando. Igual isso que eu nunca ia imaginar, que uma coisa de tempos atrás estaria me incomodando até hoje. Então, é necessário trazer essa consciência, tá? Agora, vamos fazer uma outra reflexão sobre como você usufrui do seu dinheiro. Você usa seu dinheiro com sabedoria e planejamento? Ou você compra sem pensar, sem planejar, não avalia se realmente está no momento de comprar aquilo ou não? Eu quero, eu mereço, pronto, acabou, vou comprar. Parcela em quantas vezes forem necessárias e vamos embora. Qual que é o seu modelo mental para comprar? Quando você usa o dinheiro?
tem um planejamento, tem uma sabedoria por trás do que fazer e do que não fazer. Por exemplo, eu cresci numa casa que a minha mãe era provedora, um salário mínimo para 4 pessoas, e minha mãe tinha todo o planejamento. Ela falava assim, por exemplo, chegava final de ano e eu pedia alguma coisa, se ela não tivesse o dinheiro naquele momento, ela dizia: Carminha, ela me chamava de Carminha, daqui a tantos meses eu compro isso para você. Se fosse algo muito urgente, ela dava um jeito de substituir alguma coisa, tirar uma outra prioridade, tá? E mudar alguma prioridade para comprar aquilo mais rapidamente. Mas se não fosse algo urgente, ela colocava dentro do planejamento dela e ela falava: daqui a tantos meses a gente compra. E realmente ela comprava. Tipo, daqui 2 meses, daqui 3 meses. E minha mãe, ela não fazia dívidas. Tinha dinheiro para comprar? Comprava. Não tinha dinheiro para comprar? Não comprava. O raciocínio dela era esse, tá? Se tivesse dinheiro, comprava. Se não tivesse, se planejava para quando tivesse o dinheiro, comprar. Então, eu vim de um lar que foi desse jeito, mas eu cresci e aprendi na dor. A dor da falta, a dor da escassez, e aquilo trouxe também alguns problemas com relação a não merecimento. Porque o filho é caçula, na minha casa, normalmente a gente já ganhava algumas coisas de primos, de primas, então não comprava muita coisa nova para gente. Minha mãe também tinha o hábito de comprar roupa para gente no brechó. Aqui chama de bazar, né? Lá em Campos chama de brechó, que é lugar que tem roupa usada. Aqui eu acho que vocês chamam de bazar, não é isso? Lá é o brechó. Ela ia no brechó e comprava muita coisa para a gente também no brechó. Então, raramente era algo novo que eu recebia. E quando a minha mãe comprava, ela sempre comprava o mais barato, do mais barato, do mais barato. Essa era a estratégia dela. Ia para rua lá na nossa cidade, que tinha as lojas mais baratas. Na rua, ela achava a loja mais barata de todas, e dentro da loja, o lugarzinho mais barato para comprar aquele produto. E eu cresci assim. E isso foi trazendo repetição na minha vida, porque minha professora sobre como comprar foi minha mãe, e à medida que eu comecei a comprar com o meu próprio dinheiro, como que eu ia comprar? Do jeito que ela me ensinou. O mais barato, do mais barato, do mais barato. E às vezes com aquela coisa de, não, é porque eu tenho que poupar, porque eu tenho que economizar. Mas muitas vezes eu não precisava estar fazendo, digamos, naquele extremo. Eu já estava trabalhando, já estava com um salário melhor, não estava mais naquela condição de um salário mínimo para 4 pessoas dentro de casa, que era a condição da minha mãe. Mas foi a forma que eu aprendi. E fui repetindo. E qual é a forma que você vem fazendo? Você usa planejamentos, você compra com sabedoria, às vezes está até num extremo, ou você está lá no outro lado, no outro extremo, ou está no meio termo. Então, é necessário a gente entender por que a gente age dessa forma. Agora, um outro ponto, pensa num dominó. Monta um dominó, coloca todas as peças em pé, dá um toque numa peça, todas as outras caem. Na nossa vida, existem atitudes e algumas coisas que a gente precisa dar atenção que têm efeito dominó. Na nossa vida financeira, também tem ações que a gente precisa fazer, coisas que a gente precisa dar atenção que tem esse efeito dominó. Então, você vai pensar na tua vida e vai avaliar o que precisa de mais atenção hoje nas suas finanças. O que tem esse efeito dessa peça de dominó, que se você resolver isso, todo o resto vai ser resolvido em consequência. Avalie qual é o ponto-chave que você precisa resolver hoje nas suas finanças para que todo o resto se resolva. Talvez são os teus impulsos que você precisa controlar. Talvez é começar a se planejar. Talvez é começar, além de poupar, investir, aplicar o seu dinheiro. Porque existe uma diferença entre o poupador e o investidor. O poupador apenas guarda dinheiro e economiza, mas ainda não multiplica o dinheiro, ainda não investe.
O investidor precisa ser poupador, mas nem todo poupador é investidor. Então, você precisa avaliar o que está precisando de atenção. É na parte do fazer dinheiro? Talvez eu precise de estratégias para fazer mais dinheiro ou fazer dinheiro de uma forma mais eficiente, com menos gasto energético, principalmente para nós mulheres que temos outros afazeres além do fazer dinheiro. Nós temos casa, tem esposo, tem filhos, temos outras coisas para lidar. A gente precisa arrumar formas e estratégias de fazer dinheiro de forma mais leve. Às vezes o problema está no usufruir do dinheiro. Às vezes o problema está na falta do multiplicar o dinheiro. Em qual parte está? No fazer acumular, no multiplicar ou no usufruir? Identifique o que precisa de mais atenção. Ou os três. Tem gente que a situação está mais complicada. Minha mãe falava situação periclitante. Ela tinha um termo e ela falava, a situação, ela falava assim, Carminha, quando estava sem dinheiro, não conseguia comprar, a situação está periclitante. Então, talvez a sua situação esteja periclitante, não está sabendo acumular, fazer, nem multiplicar, nem usufruir do dinheiro, certo? Então, autoavaliação, autoconhecimento. Baseado em tudo isso que você está trazendo reflexão e consciência do quanto você já fez de dinheiro até hoje, do quanto manteve de patrimônio aí com você ou não manteve, do como que você gasta o dinheiro, se tem planejamento, se tem sabedoria ou não. Responda aí para você mesma. Como será a sua vida se daqui a 5 anos nada mudar nas suas finanças? Se mantiver do jeito que está hoje, essa consciência que está vindo, que está trazendo aí, que está doendo, se ficar do mesmo jeito, se nada mudar, como será a tua vida daqui a 5 anos? Nós estamos pensando em ações para mudar 2025. Mas se a gente não mudar 2025, a gente não muda daqui a 5 anos. E para a gente mudar 2025, a gente precisa entender como chegamos em 2024 e como estamos concluindo 2024. Qual a consciência? Qual o modelo mental? Ok? Se isso não mudar, se você não fizer nenhuma ação, não tomar uma atitude para mudar, como será a tua vida daqui a 5 anos? Melhor, pior ou do mesmo jeito? Do mesmo jeito eu acho difícil, porque a gente ou está crescendo ou está caindo. A gente não se mantém no mesmo nível, principalmente quando se trata de finanças, porque existe algo chamado inflação, que corrói o nosso dinheiro. E você pode dizer, não, vai se manter do mesmo jeito, vou receber o mesmo tanto. Só que esse mesmo tanto que você vai receber não vai valer mais o mesmo tanto, minha querida. Porque é o mesmo R$100 que a gente comprava 2 anos atrás no supermercado, hoje a gente não compra mais a mesma coisa com o mesmo R$100. E poucos dias já dá diferença, poucos meses a gente já percebe a diferença, né? Imagina daqui a 5 anos, a bola de neve vai estar favorável ou vai estar desfavorável? Então, avalie. Agora, eu quero trazer... A gente falou muito do racional, né? Trouxe a consciência, a razão. Agora eu quero trazer um pouquinho de sentimento. Eu quero que você seja sincera com você e olhe para esse maço de notas de R$100. Olha bem, esse maço de notas de R$100. Ao olhar para esse dinheiro, qual o primeiro sentimento que vem? Ele é positivo ou ele é negativo? Te dá medo ver esse monte de dinheiro? Te gera algum tipo de angústia, medo, desespero pela falta desse monte de dinheiro? Qual o principal sentimento? Ou te gera alegria, te gera otimismo, vontade de realizar? O que você sente ao olhar para esse monte de dinheiro? Ou você sente assim, nossa, isso é algo tão distante, eu acho que eu nunca vou ter esse monte de dinheiro na minha mão. Ou você olha e você imagina assim, nossa, isso aqui é totalmente possível. É tranquilo. É algo corriqueiro para mim. Tranquilo olhar para isso daqui e lidar bem com isso.
Qual o primeiro e principal sentimento que vem? Qual é a emoção que está por trás, ok? Porque o sentimento, ele vem por conta do teu pensamento, do que você tem lá no teu mental. Esse sentimento vai gerar um comportamento, uma ação ali que você vai tomar baseado no sentimento. E essas ações vão gerar os seus hábitos. E os seus hábitos financeiros vão ser responsáveis pelos seus resultados. Então, quando você olha para a tua conta bancária hoje, ou para a tua carteira, se você tem hábito de sacar o dinheiro e lidar com o dinheiro físico, o como sua carteira e sua conta bancária está, é tudo resultado de um pensamento que gera um sentimento. E aí vai gerando as ações. Porque num determinado mês, às vezes está muito bem, num determinado mês está muito mal. Por exemplo, pessoas que recebem uma quantidade de dinheiro muito grande, de uma forma muito rápida, e esse dinheiro vai embora, evapora, some, a pessoa não sabe o que aconteceu. Isso acontece muito com Mega Sena. Vocês já viram reportagens de pessoas que ganharam milhões na Mega Sena e hoje estão em situações muito piores do que quando ganharam na Mega Sena? Vocês já devem ter visto esse tipo de reportagem, né? Tem até umzinho que o meu esposo estava falando comigo esses dias, um rapaz que ele estava sem os dentes, e o rapaz, o locutor, falou com ele, nossa, você ganhou tanto dinheiro e não cuidou nem dos seus dentes. E ele, todo sem graça, né, disse, porque eu fui gastando com bebidas, com mulheres, com prazeres, com não sei o quê, quando eu fui ver, já não tinha mais dinheiro para os dentes. Gastou tudo. Foi tudo embora nos prazeres imediatos em 2 anos, não sei quantos milhões. Mas por que que isso acontece? No livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, vocês já ouviram falar nesse livro? É um livro fantástico, que trabalha muito essa questão de mentalidade mesmo para finanças. Ele traz esse termo chamado termostato financeiro. Todos nós temos um termostato financeiro. Pensa num termômetro que mede temperatura. Quando a gente liga um ar-condicionado, dentro do ar-condicionado tem um termostato. Ligou, tem um número programado. Termostato com uma programação. Eu liguei o ar-condicionado no 18. Eu programei o termostato para 18. Se o ambiente está com 28, 30 graus, o termostato imediatamente é acionado para resfriar o ambiente e para a temperatura sair do 28 e chegar a 18. Se o ambiente externo está mais frio, e, por exemplo, eu abro a porta e vem mais frio, numa região mais fria, a pessoa quer botar, por exemplo, no 20, 24, e lá fora está mais frio, você vai acionar o termostato para ele fazer o contrário. E ele vai trabalhar, vai ser acionado e vai chegar naquele padrão, naquela programação, e vai parar ali naquela média. Qualquer abertura de porta ou janela, termostato é acionado para voltar. Ou qualquer mudança de temperatura durante o dia. Por exemplo, você liga o ar-condicionado de manhã cedo, numa sala, e à medida que o dia vai, o sol vai ficando numa posição que vai esquentando mais, vai forçando mais desse termostato para que ele possa ir para aquela temperatura que você colocou. Da mesma forma, no nosso cérebro, nós temos um termostato para finanças. Esse termostato para finanças, quem que comanda essa programação é tudo que eu escutei, fiz, senti, ouvi, falei e agi com relação a dinheiro. Toda programação que foi instalada no meu cérebro vai determinar o meu termostato financeiro. Minhas crenças de fazer dinheiro, quanto eu acredito que eu sou capaz de fazer dinheiro, o quanto eu acredito que eu sou capaz de lidar com dinheiro, o quanto eu acredito nas minhas habilidades de usufruir do dinheiro, crenças de merecimento, crenças de capacidade, de identidade, quem sou eu com relação às finanças,
autoconhecimento financeiro vai gerar o meu termostato. Se eu tenho uma média, por exemplo, de todos os meses, a minha média de fazer dinheiro é R$5.000 mensal. O meu termostato está acionado nos 5.000. Se acontece algo diferente e o termostato vai para baixo, aconteceu algum imprevisto e fiz menos dinheiro, automaticamente a programação é instalada, é acionada, assim como a programação do ar-condicionado, para que você volte para os 5.000. Se num determinado mês você faz a mais, mas a programação ainda é a mesma, você não mudou o mental, automaticamente é acionado para voltar para os 5.000. Então, existe uma programação que determina a posição do seu termômetro com relação às finanças. É porque é o seguinte, ó, primeiro é a identidade, quem você é para fazer mais dinheiro, ok? Quem eu sou para fazer esse dinheiro? Então, eu preciso ter identidade fortalecida para entender que eu sou alguém com habilidades, com capacidades, com qualidades que me proporcionam fazer esse dinheiro. Depois, minha capacidade de fazer esse dinheiro. Crença de capacidade. Quanto eu me sinto capaz, me vejo capaz e realmente, no dia a dia, tenho ações de quem é capaz de fazer mais dinheiro. E depois, no merecimento. O quanto eu me entendo como merecedora de ter e de fazer aquele dinheiro e de usufruir daquele dinheiro. Então, às vezes, tem problemas nos 3 níveis. Ou, às vezes, é apenas um. Tem que avaliar bem. Mas o quanto você faz de dinheiro tem relação direta com sua identidade e capacidade. O quanto você mantém com você tem relação direta com o teu merecimento. Ok? Então, as 3 estão associadas. E a gente precisa entender para trabalhar esses 3, tá? Para ver exatamente qual que é mais forte, ou às vezes as 3 são fortes, no caso, né? Se a situação estiver mais periclitante, são as 3. Ok? Tem que avaliar cada caso, né? E aí, esse termostato, ele é baseado na tua programação. A tua programação é que manda, assim como a programação do ar-condicionado. Como que eu mudo isso? Mudando a minha programação. Se eu não mudar a minha programação, se minha programação está lá para eu fazer 5.000 e eu só entendo que eu sou capaz, merecedora de ter 5.000, quando eu fizer 8, 10, automaticamente o meu termostato vai ser acionado para voltar para 5. E da mesma forma, se eu entendo que eu sou capaz e merecedora de fazer 5, no mês que eu fizer 2, no outro mês o meu termostato vai ser acionado automaticamente para voltar para cá, para 5. Porque essa é a minha programação. Por isso que falam muito o seguinte, principalmente grandes bilionários e milionários falam o seguinte: se eu ficar pobre, eu sei o caminho e eu volto e eu faço tudo de novo. Porque ele tem o passo a passo e ele tem o caminho neural, ele tem a programação para fazer aquela quantidade de dinheiro. Ele já está programado para fazer bilhões e milhões. Ele pode perder, mas a programação dele vai fazer com que ele volte. Então, se eu quero sair dessa linha dos 5.000 que está programada e eu quero mudar essa programação, eu preciso mudar o mental que está por trás do programa. E o programa, ele funciona sozinho, sem a gente pedir, porque já foi instalado lá no nosso inconsciente, subconsciente, e algumas coisas a gente traz para a consciência. Então, para mudar, eu preciso mudar o programa. O que eu acredito com relação a dinheiro, como eu me vejo, como eu me comporto, minha identidade com relação a dinheiro, minha capacidade, meu merecimento. É necessário mudar, senão eu não mudo isso daqui. Mas eu só mudo o que eu conheço, o que eu não conheço, eu não mudo. E tem momentos que vai ser necessário realmente um processo mais profundo. E eu atendo pessoas em processos de coaching
E trabalho essas 3 bases: identidade, capacidade e merecimento, para que a pessoa consiga entender exatamente onde está o problema. Eu atuo também na parte de mentorias e consultorias financeiras, mas tem muitas vezes que, na parte da mentoria e consultoria, a gente trabalha um pouco essa parte emocional, comportamental também, mas é um processo mais rápido. E, às vezes, não dá para resolver o problema na raiz. E aí é necessário um processo mais profundo, que o coaching proporciona para a gente encontrar a raiz e resolver. Então, tudo depende de como você se vê e de fazer esse autoconhecimento. Fora que nós temos muitos pontos cegos que a gente não consegue enxergar. E, nesse ponto, nosso cônjuge é um dos que mais enxerga nossos pontos cegos, né? Ô pessoinha preparada para enxergar nossos pontos cegos. Não sei se acontece aí com você, mas aqui em casa é prontinho para enxergar aquilo que eu não estou enxergando, principalmente de negativo, né? Ó, é facinho de achar. Então, muitas vezes a gente precisa de outras pessoas para mostrar esse ponto cego para a gente, e muitas vezes a pessoa que mostra não é a pessoa que ajuda a resolver. Acontece muito aqui em casa também. Meu esposo mostra algumas coisas, mas ele não sabe como me ajudar a resolver. Ele diz, não, eu estou vendo isso, eu sei que você está errando nisso. Tá, me ajuda então, como é que resolve? Não sei. E aí precisa de uma outra pessoa. E aí, nesses casos, por isso que existe o educador financeiro, o mentor financeiro, o coaching financeiro. E eu fiz as 3 formações. E aí eu consigo identificar em que patamar você está, né, através das sessões experimentais que a gente faz, para poder entender o que realmente você está precisando. Porque não adianta você ir para a parte, por exemplo, de mentoria financeira para investir se o teu mental está desajustado. Se você não está com as emoções certas com relação ao dinheiro, você vai aplicar hoje. Daqui a alguns dias, o bicho pegou, você vai tirar o dinheiro. Você vai gastar, você vai fazer outra coisa, vai tirar da aplicação. Você não vai conseguir manter, porque é o emocional que manda. Não é o racional. O racional, pegar lá R$100 e aplicar, isso é simples. Mas e o manter aqueles R$100 lá? O trabalhar a paciência, a constância, de você segurar aquilo para os objetivos que você tem do longo prazo. Se o teu emocional está todo no curto prazo. Mês que vem o bicho pegou, você vai lá e tira o dinheiro. Então, tem muita coisa por trás. E o termostato, ele só é alterado alterando a programação. Não tem outra forma, assim como no computador. Você quer mudar a versão do programa, você tem que instalar a nova versão. No celular também. Volta e meia, nosso celular atualiza. Porque a versão velha já não vale mais para a realidade. A gente precisa também atualizar a nossa versão. A nossa realidade atual não condiz mais com a versão que está aqui. Por isso que às vezes a gente não evolui, a gente fica só andando em círculo. Porque precisa atualizar o drive mental, está desatualizado, ok? E quais são essas frases, né, que a gente costuma chamar de crença? O sistema de crença é tudo aquilo que você toma como verdade para você, certo? E com relação a dinheiro, tem muitas frases que fazem parte do nosso sistema de crenças, que foram herdadas lá dos nossos pais, nossos cuidadores, nossos professores, e a gente usa até hoje, ou às vezes acha que não usa, mas tem influência dessas frases. Eu vou trazer aqui de forma geral algumas dessas frases para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, mas não vou me aprofundar muito nelas, até porque o nosso tempo já está, né, um pouquinho corrido, ok? Por exemplo, uma bem clássica: dinheiro não dá em árvores. Repete essa frase, às vezes, para os filhos. Dinheiro não dá em árvore, menino. Faz sentido, faz parte da tua realidade. E eu te digo e te provo, agora vai entrar engenheira agrônoma na parada, que dinheiro dá em árvore, sim. A soja está lá, o grãozinho de ouro para você colher. É só colher. O milho está lá, o grãozinho de ouro para colher. Está lá na árvore, o fruto é dinheiro. Você colhe o fruto, você está colhendo dinheiro. Aquilo você faz
dinheiro. Então, é possível dinheiro dar onde você quiser e onde você imaginar. Dinheiro dá em árvore, assim como dá em qualquer outro lugar. Desde que a tua mente esteja adequada para aquilo. Tem gente que fala assim, tal negócio não dá dinheiro, tal área não dá dinheiro. Toda área dá dinheiro, desde que seja uma necessidade que tenham pessoas que precisem daquilo. Todas as áreas dão dinheiro, mas se o teu mental não tiver associado com fazer dinheiro, nenhuma árvore vai dar dinheiro para você. Porque é o teu mental. É bíblico. Assim como tu pensas, tu és. Se você pensa que você não é um bom fazedor de dinheiro, você está certo. Se você pensa que você é um bom fazedor de dinheiro, você também está certo. Porque assim como tu pensas, tu és. Se você pensa que dinheiro não dá em árvore, ele realmente não vai dar em árvore para você. Agora, se você pensa que dá, ele realmente vai dar, tá? E aí eu comentei um pouquinho mais dessa primeira, que é mais clássica, né? E as outras eu vou passar um pouquinho mais pincelando aqui, e você vai tomando a consciência aí, vai entendendo se faz sentido para você ou não, ok? Quem quer que tenha dinheiro é mau ou egoísta? Você já ouviu sobre isso? Faz sentido para você? Acredita nessa frase que quem tem dinheiro é mau ou egoísta? Outra muito clássica, para ganhar muito dinheiro precisa trabalhar muito duro. É na labuta, é no suor, é no pesado. Dinheiro é a raiz de todo mal. Também muito clássica, né? Um bom emprego é o único caminho para a segurança financeira. Eu preciso de estabilidade. Se não tiver estabilidade, não vou ficar bem financeiramente. Vai identificando aí quais são as frases que fazem sentido para você. E que talvez estejam moldando os seus comportamentos, e talvez elas vieram lá do papai ou da mamãe ou do cuidador. Pessoas ricas são gananciosas. E observe que tem frases associadas à identidade, à capacidade e a merecimento, ok? Não é seguro ter muito dinheiro. Medo de ter dinheiro. Porque pode acontecer coisas ruins. Não é espiritual ter muito dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, eu não vou para o céu. Se eu tiver muito dinheiro, posso perdê-lo. Medo, insegurança. Se eu for rico, as pessoas tentarão pegar meu dinheiro e se relacionarão comigo por interesse. É nobre ser pobre. Esse aqui também é bem clássico, muito comum. É nobre ser pobre, faz voto de pobreza, faz isso, faz aquilo, é mais bonito, é melhor, eu vou ganhar o céu e etc. Outra relacionada à identidade. Pessoas como eu nunca enriquecem. Uma clássica aqui também nos casamentos. Mulheres não podem ganhar mais que seus parceiros. Tem mulher que tem essa crença e tem homem que tem essa crença. E às vezes a mulher se limita, não faz mais dinheiro porque o parceiro tem um limite e eu não posso fazer mais dinheiro que o meu parceiro, então eu tenho que parar aqui, ó. Meu termostato tem que ficar paradinho aqui, porque senão eu ultrapasso. E mulher não pode fazer mais dinheiro do que o parceiro, e aí como é que fica? Pessoas ricas são arrogantes. Identidade. Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas verão somente meu dinheiro e não meu verdadeiro eu. Estão se identificando? Dinheiro escorre pelos meus dedos. Dinheiro na mão é vendaval, que a gente tratou na live ontem. Dinheiro não fica. Crença de merecimento não mantém, não segura o dinheiro. Crença de não merecimento. Dinheiro escorre pelos meus dedos. Não mereço mantê-lo comigo. Eu nunca serei rico.
Crença de identidade, você se vê como alguém pobre, pronto e acabou, vou morrer assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, lembra? Eu nunca serei rico. Até hoje nunca fui no você, porque o teu mental tá desse jeito. É a programação, você tá com o mesmo Windows de quando você nasceu. Você tá lá com o primeiro Windows, talvez, e não atualizou, tá lá tentando usar o computador com o Windows velho. Não é certo ganhar mais dinheiro que meus pais e irmãos. Vim de família pobre, pai pobre, mãe pobre, não posso. Inconscientemente não me permito fazer mais dinheiro do que meu pai, minha mãe. Ou às vezes você é a irmã mais nova e um irmão mais velho ou uma irmã mais velha não prosperou. Inconscientemente você não se dá permissão para fazer mais dinheiro do que eles. Outra com relação à capacidade. Não sou esperto o suficiente para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para fazer muito dinheiro, né? Receber muito dinheiro, ok? Então, vai se identificando. Tem frases aqui que trabalham identidade, capacidade e merecimento. Essas frases, as que fazem sentido para você e que você continua repetindo até hoje, elas estão moldando os teus resultados. E não só essas aqui. Você pode ter outras frases que você escutou e que não estão listadas aqui, que você fala até hoje. E que faz sentido para você e você está passando à frente, com filhos, netos e etc. Tá? Então, avalie quais são essas frases. E essas frases precisam ser reprogramadas. E a gente precisa mudar o nosso mental para que a gente chegue num outro nível. Assim como eu falei, que eu estou desde o dia 1º trabalhando o meu mental, porque em 2025 eu quero alcançar outro nível no meu negócio. Eu quero alcançar outro nível no meu desenvolvimento. E eu não vou conseguir alcançar outro nível se eu mantiver a mesma mentalidade. Eu preciso atualizar meu Windows. Se eu ficar com o Windows velho, 2025 requer o Windows novo. Então, eu preciso trabalhar para instalar esse novo Windows. Então, eu estou desde o dia 1º trabalhando, fazendo exercícios, né, relacionados a uma nova mentalidade, trabalhando comigo,